Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando mais um Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Gustavo não pôde estar com a gente hoje porque ele não gosta do sertão. Na verdade, ele disse que tinha compromisso e tal, mas é só porque ele não gosta do sertão. A gente tem que entender que quando a pessoa Gustavo urbana, já ficou muito tempo em Portugal, ele já tá pegando ódio de brasileiro, então você tem também. Já não gosta de Brasil, filme nacional é coisa de pobre, não dá certo não, mas enfim, enfim, não pode estar com a gente hoje. Bom, pessoal, é comum se pensar em cinema nacional dentro de um eixo muito específico, que geralmente gira no entorno do Rio e de São Paulo. Sendo esses dois grandes centros audiovisuais do país, eles acabam concentrando a maior parte das produções de alcance nacional e até de alcance internacional, né? Se tem filme nacional sendo distribuído lá fora, as chances são muito grandes de que ele tenha saído ou do Rio ou de São Paulo. Só que, no entanto, como a gente já discutiu aqui no podcast, com a Carol, no nosso episódio 200, tem cinema sendo feito em todo canto do país, com os mais diferentes orçamentos e sob os mais diversos pontos de vista também. Por causa disso, hoje a gente resolveu fazer uma pausa nas produções estadunidenses para falar sobre um filme que certamente passou despercebido aí onde vocês moram. Como nós três somos crias do interior, o filme Oeste Outra Vez, do diretor goiano Érico Rassi, chamou muito a nossa atenção. Um dos queridinhos da crítica em 2025, Oeste Outra Vez teve distribuição antecipada em Goiás e foi exibido em vários cinemas pelo país, e hoje está disponível para aluguel no Prime Video. Apesar de ser produzido e distribuído por um grande player do mercado, o olhar artístico do filme apela muito à experiência do interior do Brasil. Mas afinal de contas, o que a gente achou de Oeste Outra Vez? Na verdade, o que a gente quis foi guardar o lugar de fala, então como o Gustavo é o único não goiano, ele não pode participar, ele não pode comentar sobre esse filme, foi tudo por isso planejado. Que a gente expulsou ele do podcast, tudo planejado. Bom, antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito, né? Pelo amor de Deus, tá ouvindo a gente aí há 200 e tantos episódios e ainda não segue a gente? É uma vergonha isso. Então, mas se não tiver, aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se você tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. E claro, também, tá ouvindo o episódio, já assistiu o filme, curtiu o filme, não curtiu o filme, discordou de alguma coisa que a gente falou, concordou e quer dar seu ponto de vista. Se você estiver no Spotify é bem fácil, é só comentar aí, vai aparecer a aba de comentários pra vocês. Todo comentário, toda participação ajuda muito no engajamento, ajuda muito o podcast a crescer. Bom, sem mais delongas, chegou a hora, bora fugir do assassino de aluguel ao som de Boate Azul, porque hoje tem Oeste Outra Vez no Meia Opinião. Meia Opinião. Engraçado, assim, eu já fiz a introdução, mas vou começar com uma... A gente faz a introdução e já vou começar com um disclaimer, é assim. Não estou querendo dizer que Oeste Outra Vez é um filme minúsculo, feito por universitários, fora do eixo, que conseguiu ser bem sucedido. Não é bem assim. O filme tem distribuição da O2, o filme tem o Ângelo Antônio, o filme tem o Babu, sabe, o ex-Big Brother. Tem gente famosa, tem gente que tá acostumada a fazer cinema, no eixo, inclusive, São Paulo, Rio, né? Mas eu acho que é um cenário bem legal aqui de ter um diretor goiano, Érico Rassi, que fez uma campanha específica pro filme passar primeiro em Goiás. O filme teve sessões em Goiânia, principalmente, um mês antes dele entrar em cartaz no resto do país. Ele não teve uma distribuição tão grande, mas também não teve uma distribuição tão mirrada. Ele teve em cartaz em vários cinemas de shopping, não foi só no cinema público, né, no cinema da prefeitura, nem nada assim. Ele teve distribuição também em cinemas de rede, não na medida que... A gente sabe, né, como é que é filme nacional. Se não fosse a cota, não tinha nenhum, né? E nesse filme, a gente tem uma espécie de faroeste brasileiro, né? Tanto é que o filme chama Oeste Outra Vez. Aqui a gente acompanha a história de dois caras no sertão de Goiás que estão disputando a mesma mulher. Na verdade, o cara era casado, namorado de uma mulher lá, ela largou dele e foi ficar com outro cara, e o cara não aceita isso de jeito nenhum, ele não consegue superar, ele quer a mulher dele de volta, e aí ele quer matar o novo namorado dela, só que ele é meio
meio bunda mole, assim. Então ele vai atrás de um assassino pra matar o cara, porque ele não tem coragem de fazer por ele mesmo. E as coisas vão degringolando, e aí os dois se ferram. Principalmente o Ângelo Antônio se ferra mais que o outro, né? Mas assim, os dois vão se ferrando e a coisa vai degringolando. E o assassino de aluguel, eu vou te contar. Então, já vou avisar. Eu sei que esse é aquele episódio, né, gente, que a gente faz o episódio sabendo que a tendência dele flopar nos views é muito grande, mas assim, se você tá aí ouvindo e tiver oportunidade, vá assistir, porque eu acho que, primeiro que vai ser bastante divisivo, a gente não tem aqui um filme de ação, ele não é um filme rápido, ágil, ele tem um olhar muito artístico pra coisa toda, então não é aquele seu típico Tropa de Elite, nem aquele seu típico Três Homens em Conflito, mas é um baita de um faroestezão brasileiro, assim, apesar de quem for ver vai achar bem as avessas, assim, Oeste outra vez. Bom, antes de eu opinar, eu quero falar com o Lucas, porque como a gente não tinha a ideia de fazer esse episódio um tempo atrás, os meninos já sabem exatamente o que eu penso sobre esse filme. Eu só vou compartilhar com vocês aí, mas eu quero muito saber o que o Lucas achou de Oeste outra vez, que ele viu recentemente. Fala um pouquinho sobre a sua experiência com o filme. Recentemente mesmo, acabei de ver, tem 2 dias, tá bem fresco na cabeça. E eu vou deixar a minha crítica, né, o que eu não gostei do filme mais pra frente, porque é muito curto, assim, pra mim são detalhes que não tornam esse filme perfeito. Porque eu gostei bastante dele. E é muito louco, como o Luiz já começou falando que ele é um faroeste meio às avessas, né? E, cara, é a definição perfeita desse filme. É um faroeste goiano às avessas, assim. Você começa o filme até achando que ele vai ser um pouco mais acelerado, que ele vai ser um filme que vai ser um pouco mais voltado pra ação, e aí ele vai pra um rumo completamente diferente. Que ele abre com uma cena mais, né, de ação, com a trama já acontecendo, você pega a trama no meio do caminho, ele não para pra te explicar, e o jeito que ele conta a história, isso eu gosto muito do filme, porque você já pega a trama ali pelo caminho, você já começa numa cena onde os dois já estão em conflito, e a mulher já vai embora, e aí dali pra frente você vai entendendo os motivos desse conflito entre eles e tudo mais. Então assim, a gente já entra no olho do furacão, do que tá acontecendo ali, e ao mesmo tempo, esse filme ele consegue abordar a temática que ele tentou abordar aqui de uma forma, assim, que acho que nenhum outro filme, principalmente brasileiro, conseguiu fazer, sobre masculinidade. Que, cara, a única mulher que aparece nesse filme é a mulher que eles estão disputando, e ela aparece de costas na primeira cena. A partir do momento que ela vira as costas e deixa os dois caras se resolvendo entre si, você não vê mais nenhuma mulher no filme. Você vê só homens... tipo um cold open, né? Tipo aquele que a gente tem em série, aquela abertura antes dos créditos. É uma cena de abertura antes dos créditos, que é uma mulher indo embora. Tipo assim, as mulheres vão embora desse filme. Esse filme não vai ser um filme sobre mulher. Apesar de ele ser sobre a ele presença, é sobre, ausência ele da sobre mulher, a falta, não né? é, né? É meio que isso, né? Quando esse monte de homem não tem nenhuma mulher, o que acontece com esses caras? Enfim, mas é isso. Eu acho que eles, eu gosto muito da fotografia do filme desde o começo, assim. O ambiente do filme é todo ali uma corrutelinha, né, gente? Inclusive eu tava assistindo com a Cimélia o filme, e a gente falou, nossa, a gente ia pescando, né? Nossa, é muita corrutela que a gente já foi e tal. Eu falei, não, é qualquer corrutela do Brasil, é isso daí. E aí a gente pensou assim, cara, o termo corrutela é uma coisa muito brasileira, né? Que tipo, se você for traduzir de outro país, né? Se for pegar e tentar traduzir, vai ser um vilarejo, uma cidadela, um vilarejo. Aqui é corrutela. Que não é um vilarejo, né? É uma corrutela. É uma corrutela, pô. É uma porra de uma corrutela. E aí, cara, então assim, o filme se passa numa corrutela, muita pobreza, estrada de chão, terra, e eles conseguem fazer uns enquadramentos muito bonitos no meio disso tudo. O filme é muito bem filmado, muito bem fotografado, e gosto do diretor já colocar a gente direto na história, acontecendo, o conflito entre eles já tá acontecendo, você vai entendendo. E essa questão do filme falar sobre masculinidade, não ter mulheres no filme, isso eu acho uma sacada deles não colocarem personagens femininos ao longo do filme. Eles querem mostrar toda a problemática exatamente disso, de por que esses caras estão brigando? Que no fim das contas é meio que pela honra, não é nem pela mulher mais. O personagem principal, né, que manda matar, tá se sentindo com a honra ferida porque a mulher abandonou ele pra ficar com outro cara e ele nem liga pra ela direito, ele tenta falar com ela um dia e tudo, mas ela nem quer ficar com ele. Que honra, né? Quem liga? Que honra é essa? Sabe? Quem se importa? Sabe? E aí a gente vai ao longo do filme vendo que todos os personagens masculinos são assim, né? A gente acha o assassino de aluguel, né? Que conta... Pra mim, só conta mentira aquele velho. Pra mim é tudo ladainha. É outro que só fica enfeitando, assim. Tem uma cena, por exemplo, ele é um personagem que aparece. Os personagens falam muito pouco aqui no filme, mas você vai entendendo sobre eles, assim, pescando em um ou outro diálogo. Mas o assassino de aluguel, por exemplo, o matador, ele fica contando histórias, floreando, não, porque eu era o melhor fazer serviços na minha época e tudo mais, e já matei muita gente. Aí você vai, quando ele tá em ação, ele é completamente desastrado.
Que velho da mira ruim, moço. Meu Deus do céu, velho. Tá pra nascer alguém com a mira pior que a dele. E aí tem uma cena onde ele tira a camisa de costas, você vê que ele é marcado. Você fala, pô, então tudo invenção, o cara era escravo. Então, aí você vai vendo que é uma disputa, né? É a disputa de quem tem um pau maior. É basicamente isso, o filme todo. Véio. Tipo, os caras ficam assim, querendo defender uma honra ferida que, cara, eles nem têm. É o têm. equivalente cinematográfico de empinar a moto e estourar o escapamento. Tipo isso, na cara. avenida. E aí, todos os personagens masculinos que a gente vai encontrando no filme, a gente vai vendo que cada um deles, de uma maneira diferente, tem isso incorporado nessa história. Eles acham um senhorzinho no meio do caminho que fica contando que sente muita saudade da esposa, que vai arrumar uma outra mulher pra ele depois que a esposa morreu e tudo. E você vê que ele não consegue tocar a vida, que ele não consegue ser mais nada, mais ninguém sem uma mulher ao lado dele. E que ele era completamente dependente, que a vida dele pra ele acaba depois daquilo. E o próprio personagem... Pai da Camila Pitanga, inclusive. Pai da Camila Pitanga? Não sabia. Aham. E o personagem do Babu, que é o cara que tá sendo perseguido, ele vai... você quer me matar? Vou contratar uns caras pra te matar também. Aí, cara, Vamos e lá. tipo... Inclusive o personagem do Babu, que é o cara que tá sendo perseguido, a gente também vê, assim, que ele não tá muito ligando pra mulher. Vira uma disputa entre os dois. Vira uma disputa, assim, de... você quer me matar? Então beleza. Então agora é minha vez. E fica um atrás do outro. Então, assim, eu gostei muito da dinâmica do filme. Acho que ele acaba ficando um pouquinho maçante ali no meio. Porque eu gosto do jeito que eles te jogam na história, do jeito que você vai acompanhando, descobrindo as coisas, do jeito que os personagens são tratados. Acho que eles conseguem retratar muito essa coisa da masculinidade que precisa defender a sua honra a qualquer custo e que vira essa briga sem motivo algum, só pra querer mostrar algum tipo de poder sobre o outro. Quando, na verdade, quando aquela briga acabar, vocês vão restar sem nada, sem ninguém, perdendo, e como que a ausência de uma figura feminina afeta tanto a vida desse personagem, né? E então, assim, eu acho que o filme ele consegue ser certeiro, assim, em tudo isso, mas acho que ele fica um pouquinho maçante, pelo menos pra mim, ele fica um pouquinho maçante ali no meio. A gente vai tendo umas cenas um pouco mais lentas e todos os personagens que a gente vai encontrando, eles parecem, quando eles vão conversar, eles parecem ter a mesma personalidade, assim, quase. Isso me incomoda um pouquinho. Eles conversam todos do mesmo jeito, todos falam um pouco, e o fato deles falarem pouco é proposital, eu entendo aqui no filme, mas é uma coisa que me incomoda um pouquinho no meio do filme, mas que não atrapalha tanto. Acho que falta um pouco, assim, nuances pra cada personagem, mas que, em termos gerais, a história fica muito bem contada. Eu acho muito legal você pontuar isso, porque assim, quando eu começo a fazer crítica falando que pras pessoas vá com cuidado, é porque eu lembro muito do Márcio Salem falar isso quando ele esteve aqui. O tipo de cinema que a gente tá acostumado a consumir, né? Se você assiste só Transformers, Marvel, DC, se você assiste só os blockbusters, você vai pegar um filme como After Sun e você vai achar um lixo, sabe? Então, assim, é muito sobre você ter o filtro certo pra assistir determinadas coisas. Eu acho que tem que passar um pouco por esse buscar um arcabouço maior pra entender que certas coisas são propositais e não simplesmente um problema de ritmo, né? É a diferença entre um problema de ritmo e uma coisa proposital. E é óbvio que isso não é um salvo-conduto pra você fazer o filme lerdo e não sei o que, e usar a desculpa de que, tipo assim, o filme tá ruim ou só eu que não tô entendendo? Não é bem isso. Mas eu sou um fãzaço inveterado desse filme. Pra mim ele é top 5 do ano. Eu vou fazer uma campanha pra ele estar nas categorias todas no Pantufo de Ouro em dezembro, já tô avisando. Porque, cara, eu achei esse filme extraordinário. E ao mesmo tempo eu vou entender muita gente que vai esbarrar nele e falar assim, porra, não acontece nada. Porque ele é um filme assim, se você for comparar, ele é muito mais na linha After Sun do que ele é uma linha Tropa de Elite. É muito mais, assim, ele é um filme parado muito intencionalmente, sabe? Eu acho que ele é até redundante nesses pontos que você falou, também intencionalmente. Ele te dá muito aquele clima de currutela mesmo, é um lugar onde nada acontece. Total. Feijoada. E assim, e você falar sobre a pouca diferença entre os personagens, eu acho também que é batata isso aí, sabe? É porque esses caras são todos mais ou menos do mesmo jeito mesmo. É uma questão de... eu acho que por isso o filme pegou muito pra mim. Vou tentar ir
por partes, né? Eu acho assim, primeiro de tudo, eu imagino, eu só posso falar por mim, né? Mas imagino que todo mundo que cresceu no interior vai ter uma conexão especial com esse filme de cara, assim, sabe? Independentemente de gostar ou não dele quando ele acabar, de cara você vai ter... Cara, eu conheço essa cidade. Já pela eu conheço essas pessoas. Assim. Esse cara aqui é um amigo do meu avô. Esse tiozinho aqui, ele é o dono da venda lá onde o meu tio, o pai do meu tio trabalhava, sabe? Você tem muito. Não, a gente ficou fazendo essas correlações assim, uns 10 minutos no começo do filme. Então eu acho que talvez isso tenha muito da gente ter essa vida de interior, mas não sei. Eu teria que conversar com mais pessoas que assistiram o filme, que tiveram uma vida essencialmente mais urbana, pra ver se pegou igual nessas outras pessoas. Mas pra mim, você já tem uma conexão muito, muito forte com essa imagem do interiorano. É uma coisa meio de contador de história, sabe? Um cara que é sisudo, mas ele tá contando uma história. Você tem particularmente isso lá no Matador, porque ele é um loroteiro e também é o tipo de loroteiro que você conhece, sabe? Tem muitas figuras que são arquetípicas, que são quase estereótipos desse tipo de cidade, e elas todas conversam de forma muito parecida mesmo. E eu acho que o principal ponto desse filme ter me agradado tanto é porque ele pega o faroeste do ponto de vista do quão patéticos esses caras são. É muito trabalhoso fazer o que o Érico Rassi fez aqui, é fazer um faroeste sobre a masculinidade patética, não a masculinidade tóxica por si, porque ela obviamente é naquele cenário ali, mas a masculinidade ridícula, sabe? A masculinidade sem ponto, sem destino, sem razão de ser, sem justificativa. Uma masculinidade que gira em torno de si mesma. Ela é opressiva às mulheres por tabela. Ela gira muito em cima do intangível, do que esses caras entendem que é ser homem. E é ridículo, assim. O filme tem várias cenas muito engraçadas pra mim, sabe? Assim, a própria perseguição das caminhonetes enquanto tocam Boate Azul. É maravilhosa. Nossa, aquela cena. Maravilhosa aquela cena. Um a cavalo, o outro de caminhonete, tá tocando Boate Azul na trilha. Mas, cara, isso é Goiás, é suco de Goiás isso aqui. Todo mundo que cresceu no interior já ouviu a história, o fulano lá mandou matar o outro e não deu certo, o fulano lá saiu fugido, esse aqui ficou preso sei lá quanto tempo, agora tá aqui tirando leite não sei aonde. Cara, é muito, muito conectado à minha experiência de família, assim, sabe? Então eu acho que tocou muito fundo nesse sentido, mas também gosto demais de como ele é mais uma desconstrução do faroeste, né? E achei tão bom a gente ter falado recentemente sobre Imperdoáveis, porque o Imperdoáveis, ele é uma desconstrução do faroeste do Clint Eastwood, que ele acaba de maneira diametralmente oposta ao Oeste Outra Vez. O Oeste Outra Vez acaba anticlimático, ele acaba lento, ele acaba do jeito que ele começou, ele acaba moroso, sabe? O Imperdoáveis, ele tem a explosão, né? Mas os dois filmes são desconstruções do faroeste e por si são desconstruções da masculinidade. No Imperdoáveis a gente discutiu muito, tem aquela coisa da vilania adormecida, sabe? Da maldade adormecida, de aonde você vai pôr a sua lealdade, né? De quem é o herói dessa história, pra quem você tá torcendo, quem você vai acompanhar, quem são as pessoas certas, quem são as erradas, sabe? A gente falou muito sobre isso no Imperdoáveis do Clint Eastwood. E aqui você tem uma coisa de todo mundo é muito ridículo. Todos esses caras são muito inúteis, eles são muito trastes, eles são muito assim, eles são crianças. E o diretor tem um tato pra mostrar a infantilidade desses homens. Como assim? E não é uma coisa, eu vou usar um termo muito babaca aqui, gente, pelo amor de Deus, me entendam quando eu digo lacradora, mas não é uma coisa lacradora, não é uma coisa discurseira, não é uma desconstrução da masculinidade academicista, que também é um termo que eu uso muito aqui, ela não é dialética, ela é muito palpável, é muito assim, eu conheço uns 3, 4, 5, véi, que se a mulher morrer, a casa vai ficar daquele jeito. Nossa, sabe? O filme é uma sujeira desgraçada, os caras, sabe, não tem uma panela limpa na casa, não cuida, não chão, não sai de casa pra nada, não compra uma troca de roupa, não, sabe? É uma coisa assim, vergonhosa. E você assiste esse filme, você fica com esse olhar de, cara, que velharada perdida. Esses caras eles não fazem nada, eles precisam de mulher pra tudo. E a ausência de mulheres nesse filme grita tanto. Esse filme, ele é tão ridículo assim, no bom sentido, esses personagens são tão ridículos porque eles gritam a peso que as mulheres têm na vida desses caras, nesse tipo de situação, nessa geração, nesses lugares, né? É assim, e também, mesmo sem mulheres, o filme grita muito sobre o fardo que essas mulheres carregam, sabe? Porque esses caras são fardos, eles não dão conta de fazer nada. Elas têm que carregar esses caras nas costas, é bizarro. E por isso, assim, é muito relevante que a gente não conheça nesse filme
filme, como não tem mulher nenhuma nele, a gente não conhece nenhum homem bem resolvido. A gente não tem nenhum personagem de boa aqui, nenhum cara que tá vivendo bem. Todos eles estão, assim, em circunstâncias deprimentes, em diferentes níveis, claro, mas assim, em circunstâncias deprimentes. E o filme diz, sem esfregar na sua cara, por que que essas mulheres largam desses caras. O filme fala sobre isso. E ele não precisa te dizer, não precisa verbalizar. Você vê na construção desses personagens que, tipo assim, quem aguentaria viver com esses caras? Quem aguentaria estar em volta desses caras? E isso independe de a pessoa ser formada ou não, de ela ter estudado ou não, de a mulher ser feminista ou não. Simplesmente uma coisa de... É uma sobrevivência impossível estar em volta desses malucos, sabe? Eles são muito ridículos. Em vários momentos, essas interações entre eles são muito engraçadas, em outras, elas são de dar dó. E é aquela coisa... E até no pai da Camila Pitanga, que é uma cena que você assiste e você fica bem tocado, assim, porque ele é bem bicho do mato lá na cena, né? Ele demora a se abrir, ele começa a se abrir, eles ficam passando uma garrafa de um lado pro outro só pra beber o tanto que essa galera bebe nesse filme, tá louco? Nossa, e ele começa a contar aquela história de que ela morreu, de que a vida tá daquele jeito porque ela morreu, e ele quer arrumar uma outra mulherzinha, o cara tá decrépito, largado, eu vou ali na vila, capaz, eu vou arrumar uma outra mulherzinha pra mim, e aí pra depois você descobrir que não, a mulher dele largou dele, não é que ela morreu, ele conta que ela morreu porque ele tem vergonha de falar que ela largou dele. Então assim, é tudo tão deprimente, esses personagens são tão deprimentes, mas não achem que o filme é deprimente, o filme é muito engraçado, sabe? O Ângelo Antônio tem uma interação com o Matador, tem várias, né, mas tem uma com o Matador que é muito boa. O Matador erra o tiro, bota o Ângelo Antônio pra fugir, o Matador tem que fugir junto, senão eles estão ferrados, não sei o que. O cara tá na merda, tá se arrastando lá de noite, morrendo de medo, aí vira o Matador, depois de um silêncio desgraçado, pergunta pro outro, o senhor tá bravo comigo? E aí o Ângelo Antônio hesita, fala assim, tô um pouco sim, senhor. Não tinha uma mulherzinha menos complicada não pra você arrumar? Ele fala mesmo, né? Não, cara, é muito bom as interações deles. E, cara, inclusive o personagem do Ângelo Antônio, cara, é o mais patético, assim, do filme, disparado. Né? Porque ele tem nada mais goiano do que fazer um filme de corno que se passa na Corrutela, né? Tocando Boate Azul. Nada mais... Cara, foi assim, né, no cerne de Goiás. Sem dúvida. Cara, mas assim, ele tá, beleza. Eu quero ficar com a mulher de novo, vou mandar matar o cara que tá com ela e ela vai voltar pra mim. E aí ele tem a brilhante ideia de avisar o cara que ele vai ser morto. Tipo assim, vou jogar uma indireta, hein? Vou jogar uma aqui pra ele ficar ameaçado. Ele acha que é a coisa certa a se fazer. Mas ainda assim ia dar certo. Mesmo ele avisando o cara, ainda ia dar certo. Sim, cara. Não, cara, mas aí você vai vendo a cada atitude dele, a cada fala, o quão cagão ele é. Cara. Ele tá simplesmente fazendo tudo isso pra provar que é homem e que vai defender a própria honra, mas ele é um mais cagão do filme o tempo inteiro. E aí você vai vendo que esses caras, nenhum deles é fodão. Até o personagem do Babu que tá sendo ameaçado vai atrás de um cara, que a hora que ele e o parceiro aparecem em tela a primeira vez, você fala, não, esses aí são barra pesada, esses aí são os bandidos da região. Agora o cara... Porque a gente também conhece bem os tipos, né? Você aquele ali é o bandido, aquele ali é o bandido. Cara, e que depois eles vão só entrando cada vez... Eles, realmente, eles são bandidos, eles são os caras mais, né, sangue frio e tudo mais, mas que também são uns bosta e que vão tomar umas atitudes, assim, que... vai parar num bar e por acaso vai ver o marido atual da ex e vai atrás dele também no meio do serviço, cara. Que aí o filme toma uma direção oposta, né? Tipo assim, ele começa a contar uma história B no meio, assim. Eu achei muito... Estruturalmente eu também achei muito legal. Fala assim, ó, beleza, esse atirador aqui tá indo atrás do personagem do Ângelo Antônio, ok, mas ele vai ter um desvio, ele vai ter... A gente chama de side quest, né, no jogo. Ele vai ter um desvio, tem uma atividade opcional aqui. Aí você vai acompanhar também, porque tematicamente você vai entender sobre o que é o filme ainda mais com esse cara, porque também é uma coisa que tá girando em cima de um ciúme idiota. E o Matador, ele vira... O Matador ainda é pior ainda, o Matador de verdade, né? Não o Vem. Porque ele pode tomar a decisão e ele não
não toma, ele simplesmente acha, não, eu tenho que fazer isso. Ele nem sabe por quê. Fala assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que matar esse cara, porque tenho, que é isso. Porque eu não posso admitir que a minha ex-mulher esteja com outro cara. E ele até fala, e você até acredita nele, né? Ele até fala assim, coitada da fulaninha, eu esqueci o nome dela, coitada da fulana, porque eu vou ter que matar o marido dela. É uma coisa assim, é tão ridícula, até que é mal de verdade. Você fala assim, ela não tem sorte com o homem, né? Primeiro eu, que sou um filho da puta, e depois o outro que eu vou ter que matar porque eu sou um filho da puta. Então ela não tem sorte com o homem. Então, tipo assim, o cara é mais um cara, mesmo o machão, que tá terceirizando as ações dele. É como se ele tivesse um nome a zelar, sabe? É como se ele tivesse uma honra. Como eu falei enquanto você tava comentando, quem se importa com essa honra, cara? Esses caras se importam com essa pseudo-honra que eles arrumam pra eles, assim. E aí eles usam isso pra justificar as ações babacas deles. É uma coisa, né? Tão... porque homem é assim, ou porque homem faz isso, e pronto. E o filme é tão bom em tratar isso da maneira ridícula que isso realmente é, né? E você entender que, cara, isso é ridículo, esse tipo de concepção não faz o menor sentido. E assim, e nessa corrutela aí não é só na galera, nas outras gerações, não sei o que, é todo mundo. O Matador deve ter uns 30 anos nas costas, assim, muito. E os outros lá... Então, assim, ele também se comporta do mesmo jeito patético que os outros caras todos, assim. Cara, e eles não conseguem verbalizar nenhum sentimento deles, assim, né? É tudo resolvido na bala, na violência, eu vou atrás de você. E a gente tem até uma cena com o Matador, né? Que é até um cara mais jovem do que os outros estavam aparecendo no filme. E o tá Matador ele, o parceiro, e o Louro José dele lá. E o Louro José dele. Também, ó. E o comparsa dele. O comparsa dele vira pra ele e fala assim, cara, você não tá conseguindo dormir? Você quer conversar? Vamos conversar. Ele, às vezes, pode ser. Ele senta. Mas e aí, só por que nós vamos conversar? Ele, você que me fala, você que quer conversar, você que tá precisando conversar. Cara, os caras não conseguem conversar com outro cara sobre os sentimentos dele, sobre uma coisa que tá incomodando ele, cara. Então, assim, o filme, ele consegue acertar em tudo isso, cara. Tipo assim, desde a falta de verbalização, é gay ter amigos, sabe? Pode ter amigos, cara, que é gay ter amigos. Não posso falar sobre o que eu sinto, tem que ser durão até o último segundo. E eu acho essa cena maravilhosa também. Essa é a única cena que eu fico um pouco mais com o pé atrás sobre sabe, a suspensão de descrença, a credibilidade que esses caras poderiam ter esse nível de discussão. É a única cena que eu fico meio assim, talvez essa discussão esteja intelectualizada demais pro cenário, pro contexto, pra coisa, mas eu também gosto muito dela, porque ela também expressa muito essa coisa de tá tudo fudido. O filme é muito engraçado, mas a situação toda é muito triste. Tudo em volta da situação é muito triste. Você olha pros lados e fala assim, cara, a vida dessa galera é muito triste. Olha o tipo de coisa que eles têm que fazer, que eles fazem por conta de uma pressão externa, que você nem sabe de quem que é a pressão externa, sabe? Se é de outros colegas, se é de colega de trabalho, se é de outros homens. Você vai replicando os piores traços de personalidade que as suas gerações anteriores passaram, e é só isso, porque é isso mesmo, porque é assim que tem que ser. Essa imutabilidade do comportamento masculino dentro desse cenário pra mim, a pior parte, assim, porque o filme não te dá muita esperança de que esses caras possam melhorar sozinhos, sabe? E que essa situação vai perdurar de qualquer jeito, assim. Eu acho que falta evolução. Eu acho que até a cena final do filme, ela é muito interessante. Eu acho genial. Nesse quesito, assim. Eu acho maravilhosa. Mas ela é muito legal nesse quesito de que a única coisa que eles conseguiram, no caso o veinho, né? Foi se fuder, tipo assim. A única coisa que ele vai conseguir é uma morte mais lenta. Mas fora isso, assim, mais lenta, tipo assim, né? Ele não vai morrer com uma bala na cabeça, mas ele vai morrer. E é a única coisa que ele conseguiu. E é isso. E o outro não conseguiu nada também. Então é uma cena assim, beleza, agora é isso. A minha vida vai continuar. Depois de tudo isso, eu não aprendi nada. Ninguém aprendeu nada. O cara que eu tentei matar não aprendeu nada. Ficou na bosta também. E a gente vai continuar aqui, jogando a sinuquinha, bebendo a pinga, até a gente morrer ou de velho ou do ferimento aqui. E é isso. E aí vira uma disputa louca, né, na sinuca. Que eu acho genial, porque, cara, é isso. Eles não conseguiram fazer nada, não conseguiram matar quem queria matar, não conseguiu se provar como homem, como ele queria. Resta ele ganhar na sinuca. Tipo assim, as vidas deles giram tanto em torno de eu tenho que provar que eu sou homem, tenho que me provar nessas posições como o melhor, como uma posição de poder, que o que resta pra ele é ganhar na sinuca. E essa cena escalona, assim, que não vira um jogo de sinuca mais, vira um hockey com taco, assim, tipo.
Pois é. E pra muitos outros personagens é muito menos sobre ganhar e mais sobre uma coisa... É um comportamento meio incel, sabe? De olhar e falar assim, não, a vida é uma bosta mesmo, sabe? Tudo é desse jeitinho aqui, nunca vai melhorar muito além disso, não vai piorar muito além disso, é isso que tem que ser, e o jogo já é marcado, é aquela coisa estática excessivamente negativa, sabe? E aí os caras jogam essa falta de... Não é nem ambição tem um aspecto muito profissional, mas vamos dizer assim, ambição mesmo pessoal, de ser uma pessoa melhor, de ter uma vida melhor, assim. Eles jogam essa ambição, esse peso, todo o carregar de ter uma vida um pouquinho mais estável, mais ajustada, em cima das mulheres em volta deles, sabe? Eles jogam toda essa sobrecarga nessas personagens que não estão presentes nesse filme. É quase um filme de distopia, sabe? De apocalipse. E se não tivesse nenhuma mulher aqui? O mundo como sem é que mulher. Esses caras iam se virar, sabe? E o resultado Tá todo bem mundo na ruína, imaginado, assim, sabe? Você pegou a palavra certa. O filme é uma ruína. Eu adoro esse filme, cara, sério. Porque, tipo assim, você percebe a ruína desses caras. Eles estão arruinados. Tá um pior que o outro. Sem essa figura que é babá, que é boneca sexual, que é mãe, que é filha, tudo ao mesmo tempo, sabe? Sem essa figura em volta deles, eles são... Não sobra nada, sabe? Inclusive, eles só conseguem espelhar a própria masculinidade, espelhar esse valor de honra, ou de ser homem, ou de ser mais ou menos homem, pra pessoas que não estão lá pra ver, sabe? Eu acho que esse filme, assim, tematicamente fantástico, e acho que foi pra uma direção muito diferente do que eu imaginava, porque quando falaram, é o faroeste, não sei o que, eu imaginava uma coisa bem mais bang, bem mais tiro, bem mais, aqui que a gente resolve é com os matador mesmo, não sei o que, mas ele é muito contemplativo. O filme é muito contemplativo. Até por isso ele vai afastar uma galera. Eu já conheço uma galera que se afastou por ele, assim, que achou ele entediante e tal. Então, assim, pra quem tá ouvindo esse episódio e tá interessado em assistir, vá sabendo disso, sabe? O filme, ele é muito contemplativo. O filme não é um filme de tiroteio, o filme não é um filme de bala toda hora e de briga o tempo inteiro. Não, ele é um filme sobre homens arruinados. É isso, sim. Eu acho que... E o resultado me pegou demais. E também vai tocar particularmente bem quem conhece o interior. Como a gente conhece. Não, cara, não tem como. Você conhece alguma currutela na sua vida. Você já viajou pelo Brasil, já parou em alguma currutela, alguma cidadezinha. Você vai fazer alguma correlação na hora. Desde a vendinha até o barzinho com mesa de sinuca, o estilo da construção das casas, os carros. Cara, é tudo... É muito bem ambientado esse filme, assim, não tem como. Então, assim, quem é criado no interior vai se identificar com um monte de coisa aqui logo de cara. O dono de boteco que bebe mais do que os clientes do boteco. Não, e o boteco dele tá até vazio toda hora, né, também, o do Ângelo Antônio. Tá até vazio. Aí é que você vê, cara, que, tipo, ele tá tão na ruína que é isso, ele perdeu a mulher pra um outro cara, né? Perdeu pra um outro cara. Eles até têm um diálogo muito bom sobre isso, cara, quando ele vai tentar avisar. Porque ele, né, não, vou avisar o cara, né, que é o certo a se fazer, vou dar uma dica aqui, que eu vou mandar matar ele. E o cara fala, ó, como que você perde? Não tem como você perder uma mulher pra outra pessoa, né? Ela que escolheu. Mas vai voltar. Alguma já voltou pra você? Então, assim, eles têm um diálogo muito bom sobre isso. Tipo, cara, não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu também gosto muito do final. Não vou estragar aqui não, mas assim, do final mesmo, com o Babu, especificamente, porque o filme até por boa parte do tempo pinta o Babu como essa figura um pouco melhor, sabe? Tipo assim, a mulher trocou aqui o personagem do Ângelo Antônio pelo personagem do Babu por um Parece motivo. Que ele raciocina mais um pouco. É mais racional, o cara não quer se meter com essas coisas, o cara não tá indo atrás de comprar briga com ninguém e tal. Mas a conclusão do filme também te mostra que o cara também não tá entregando, sabe? O que essas mulheres em volta desses caras estão procurando, elas não vão achar, porque eles são todos terríveis, assim. São todos iguais. Tem que sair dessa curtela, não tem jeito. E olhe lá. Não, e o personagem do Ângelo Antônio, né, eles têm essa cena, essa conversa, né? Esse diálogo entre os dois que é muito bom. E aí a gente tem esse primeiro contato com o personagem do Babu, achando que ele é um pouco mais racional, um pouco diferente dele. Depois a gente vê que ele não é tão diferente assim. Mas a gente vai acompanhando a vida do personagem do Ângelo Antônio. O bar dele não entra ninguém. Ele não tem o que fazer. A perna dele tá toda fodida da briga que ele tentou ter.
que nem virou porra nenhuma. Tentou Ele ser. tá sem a mulher e ele não age pra vida, sabe? É uma pessoa que ele tá com hiperfoco em mandar matar o cara. Mas, tipo assim, ele não vai limpar o boteco dele, ele não vai arrumar um outro serviço, ele não vai fazer nada. Tipo assim, a vida dele simplesmente estagna. Assim como o idoso que a gente vai ver lá no fim do filme, que é o pai da Camila Tanga, que parou a vida também. Tipo, ó, não tem mais mulher e agora, meu Deus do céu, acabou a vida. Então, assim, a gente vai vendo que em tudo na vida dele, a vida dele vai entrando em ruína, assim, em todos os aspectos. Cara, e aquela cena do pai da Camila Pitanga lá, primeiro que eu nunca vi pessoa beber tanto daquele jeito. Nossa. E assim, eu queria falar um pouco sobre essa questão do ritmo. Já comentei um pouquinho, você falou. Como eu já disse, que eu acho que vai afastar muita gente. Mas eu não consigo ver esse tipo de filme do jeito que ele se vende, do jeito que ele se estabelece tematicamente, como sendo um filme mais ágil. Eu não consigo ver ele como sendo um filme mais rápido, sabe? Como sendo um filme de edição mais acelerada. Eu acho que é tão parte intrínseca dele, ele ter esse ritmo de nada acontece, sabe? Olha, tem muito pouco corte em várias cenas, e o cara vai, passa a garrafa pro outro, espera, serve, depois ele espera de novo, passa a garrafa pro outro, porque essas pessoas estão matando o tempo, elas estão fazendo isso porque elas não têm o que fazer depois que esse processo acabar. Então elas vão arrastar esses processos de dia a dia, esse levantar da cadeira, esse ir deitar, esse passar a garrafa, esse ir lá pegar o prato. Eles vão arrastar o máximo que eles puderem, porque a vida deles não tem propósito nenhum além dessas Eles tarefas enxergam do dia a nenhum dia. significado, assim. Então, tipo assim, quanto mais eles demorarem a fazer, mais rápido o dia passa, sabe? Pra vir um outro dia e ter que fazer as mesmas coisas todas de novo, assim. A minha sensação é muito agridoce com o filme, porque quando a gente fala essas coisas, ele soa como um filme deprê. E eu não acho ele deprê, não. Eu acho ele uma comediona, assim. Em vários momentos ele tenta muito ser engraçado e ele consegue muito ser engraçado em vários momentos. Só que ao mesmo tempo ele navega essas duas ondas, sabe? Pra mim ele navega muito bem essa coisa de ser muito reflexivo e depois ser muito engraçado e depois ser muito reflexivo de novo e acabar do jeito que ele acaba, numa cena assim, não a do Babu, mas a cena da sinuca. É você, quando eu bati o olho, falei assim, cara, esse filme tem que acabar assim, ele tem que acabar aqui, sabe? Pra mim me dá uma sensação tão boa quando eu vejo uma última cena, que eu percebo que ela é uma última cena, porque assim, cara, é isso, chegou ao fim essa história. E amarrou, pra mim amarrou do jeito que tinha que amarrar, sabe? É uma emenda total com o começo do filme. Nada mudou na vida desses caras. A gente passou por tudo que passou e nada na vida deles mudou. E aqui, de novo, a gente tem o oposto do que acontece em Imperdoáveis, né? Porque em Imperdoáveis, o cara acaba tendo que sumir, né? Ele acaba tendo que se reconstruir de novo. Ele sai de onde ele foi levado à maldade novamente, e aí depois, quando ele fez o que ele fez, ele sai de onde ele tá e vai tentar recomeçar do zero mais uma vez, tentar mais uma vez se reciclar, fazer o processo vazio de tentar se tornar uma pessoa melhor. E o Imperdoáveis, ele tem essa vibe do você não vai ser não, porque como o Clint Eastwood, né, é bom e é mal, tem muita área cinzenta, mas assim, às vezes o cara é mal mesmo, sabe? E aí você vai fazer o possível pra se manter longe da maldade, mas a maldade vai te pegar, sabe? Porque ela é meio parte de quem você é. E aqui é a naturalização desses comportamentos babacas. É tipo, é isso, eu faço porque é assim, eu faço porque eu fui ensinado a ser assim, porque todo mundo em volta de mim faz assim. É a ideia do senso de comunidade arrastando todo mundo pra baixo, uma comunidade em ruínas que tá arrastando todo mundo pra ruína junto com elas. Não, só sobre o ritmo dele, né, que foi a única coisa que eu falei que eu não gostei tanto assim, né, que eu achei ele meio maçante ali no meio. Eu entendo que não é um problema do filme. O filme não tem um problema de ritmo. A história anda pra frente muito bem. É isso, você vê que os personagens terminam do mesmo jeito, porque é pra eles terminarem do mesmo jeito. O ponto da história é esse, tipo assim, tudo isso que eles estão fazendo não vai adiantar de nada. E é pra acabar assim a história. Então assim, eu não acho que é um problema de ritmo, né, essa questão deles estarem matando o tempo e tudo mais. E a gente vê que isso serve ao filme como tem que servir. Mas, sei lá, talvez seja pessoal mesmo. No meio, assim, na meiota, também, sabe? eu acho, enquanto eles estão fugindo ali, eu achei que ficou meio arrastado. Essa questão de todos os personagens, todos se comportam meio igual, falam meio igual. Eu fico um pouco incomodado com isso em todo filme que eu vejo que é assim, cara. Porque, não, tudo bem. A gente sabe que todas aquelas pessoas seriam daquele jeito ali mesmo, monossilábico e tal. Mas, não sei, eu tenho a impressão que às vezes no roteiro mesmo, no texto, dava pra dar um pouquinho mais de personalidade. Eu acho que acaba desafiando o espectador, de certa maneira, assim, de um jeito negativo. Eu entendo de onde você tá vindo. Toda vez que eu for falar sobre o Oeste outra vez, eu vou falar, tipo, eu falo sobre, sei lá, Mulholland Drive, que eu adoro. Eu entendo, mas eu acho tipo foda, de coisa. então, então, tipo assim, é o tipo. Não é nem nesse sentido de eu acho
acho foda e foda-se. É meio assim, eu entendo porque a gente vê muito filme de outras maneiras, sabe? A gente não vê filmes como Oeste Outra Vez, com o ritmo de Oeste Outra Vez, com essa frequência toda, e eu acho que existe um motivo, sabe? A gente tá muito acostumado com um esquema de cinema muito diferente desse, e isso faz parte, é óbvio que se a gente tá acostumado com filmes que são levados a um ritmo completamente diferente, que são filmes muito mais utilitários em vários aspectos, tipo assim, a relevância, a gente precisa, especialmente por questões de orçamento, de bilheteria, a gente tem que considerar a relevância das cenas pra fazer metragem, ó, tudo aqui tem que ser o mais relevante possível, se não está agregando, a gente não vai pôr. E aí, quando a gente encara filmes como Oeste Outra Vez, ou como After Sun, inclusive, a gente geralmente vai ter dificuldade com eles, e a gente vai achar maçante em muitos contextos, e também tem muito entorno, né? Eu assisti no cinema, eu acho que a relação também é outra, e aí você vai assistir em casa, e aí a sua relação também é outra. A gente fala muito isso aqui no episódio, no podcast, né? Depende da hora que você assistiu, depende do dia que você tava, depende de com quem você tava, depende de se você tá feliz ou triste, se seu time tinha perdido ou não no jogo antes. Sabe, é muito fator que influencia a nossa conexão com o cinema, né? A gente fala muito aqui dessa corrente de... Tem gente que acha que não existe filme bom e filme ruim, né? Eu já citei o Márcio Salles, assim, você tem o filme que você gosta e o filme que você não gosta, e isso classifica se o filme é bom ou ruim. Isso vai da sua capacidade, do seu arcabouço teórico de ter visto outros filmes e da sua capacidade de argumentar a favor dos filmes que você gosta, né? Ou de argumentar contra os filmes que você não gosta. Eu sei que você tem reservas a esse tipo de análise também, acho normal, é uma análise bem ousada, né? Mas eu acho que acaba caindo muito nessa também. É um filme que eu tenho certeza que de 10 pessoas que eu indicar, 9 vão falar a mesma coisa, assim, nossa, mas o filme é arrastado, né, e tal. E tá tudo bem, às vezes já acontece de a gente gostar superando esse tipo de coisa, é arrastado, mas é bom, ou às vezes acontece o fato de o ritmo do filme arrastar o público pra baixo, sabe? Falar assim, não, é arrastado e não é bom. Pra mim sempre tem como o filme ser lento ou acelerado e ser bom ou ruim. Pra mim não é isso que vai determinar. Se você faz isso de uma maneira que vai valorizar o filme ou não. Aqui eu acho que como eu falei, acho que o problema não é o ritmo do filme, mas uma questão pessoal mesmo de como que os personagens são tratados, e em termos de ritmo nem me incomoda tanto. Acho mais essa questão dos personagens mesmo. Mas voto e votarei, ele vai ganhar todos os pantufas de ouro se depender de mim. Eu se vou depender os de votantes. Se bem que esse ano ainda tem agente secreto, né? Vai ter pecadores, vai ser um pantufa de ouro bem legal esse. Tem vaguinho. E agora com vocês. Já assistiram Oeste Outra Vez? Gostaram? Então vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixe seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.